Sistema a gente escala. Então eu dou inteligência para um sistema, vou lá e faço ele escalar. Então ele vai atender 10 pessoas, 1 milhão, 500 milhões de pessoas. Mas o Alan e o Matheus, eu não escalo as pessoas. A inteligência que tem por trás do Alan, fala assim, Alan, eu quero te escalar, cara. Você é um cara muito bom, mas eu quero escalar. Generative AI veio para escalar o Alan. Ó. Bom dia, boa tarde, boa noite, Alan. Como é que tá? Tudo bom? Tudo ótimo. E bora pra mais um, eu falo isso toda hora. Bora pra mais uma, já virou seu slogan. E eu vou te falar, sabe aquela sensação de déjà vu? Sabe, é o episódio de hoje, que é aquela coisa que a gente não esperava, mas o mundo, lá. O mundo dá voltas. E ele muda muito rápido. E esse episódio é para provar que, assim, tecnologia, ela borbulha. Borbulha é o ponto desse... A gente gravou o episódio com esse fera... Fevereiro, início do ano. Cara, a gente vai ter que pôr de novo esse episódio, até pra... Combinado. Quando lançar esse, a gente vai falar assim, então antes e depois. Como era o mundo em janeiro e o mundo agora em julho. A gente foi aquela edição assim, preto e branco, aquele amareladinho, assim. Mais antigo, né? Então, Alan, sem mais delongas, porque a gente quer conversar. Vamos lá, que a gente tem aqui novamente, com muita honra, receber esse fera. E aí, Gama, como é que tá? Tudo bem, cara? Prazer enorme, né? Eu que me convidei, tá, gente? Eu vou falar para vocês. Eu pinguei ali o ar e falei, cara, vamos falar de novo. Vamos de novo. Saudade dessa galera aí, cara. É muito bom falar com vocês, cara. Muito bom mesmo. Muito bom. A gente vai ter que fazer a cada 6 meses, vai ter que ser... Não, uma vez por mês, cara. Tá mudando muita coisa, assim. Que irado. Gama, novamente, muito orgulho estar aqui novamente com você. E eu ia te pedir o seguinte, coisa rápida, igual a gente falou, porque pode ter muita gente que se veja pela primeira vez. Vamos lá, rapidinho. Quem é o Gama? Sérgio Gama. Quem é o Sérgio Gama? Sérgio Gama, um cara que gosta de malhar, que gosta de família, viajar, mas que é um cara que está envolvido com tecnologia desde 88, 87, o pessoal sabe a minha idade aí, cara. E que é apaixonado por tecnologia, cara, assim, que gosta de... apesar da minha posição hoje na empresa, eu não consigo não sujar a mão de graxa, eu costumo falar isso, né? Acho que todos nós aqui, como tecnólogos, mas o Sérgio Gama é esse cara que gosta de compartilhar conhecimento, faço questão sempre que posso, não para querer mostrar que eu conheço, mas eu acho que aquele pouquinho que a gente sabe, tem gente que está desesperada às vezes para saber, né? A gente fica, eu acho que é um dever, né? Então eu gosto muito disso. E gosto de tecnologia, cara. Eu gosto de bater papo aqui, de amizade, compartilhar e vamos embora. É isso aí. O Sérgio Gama, um pouco resumido, acho que é isso. Mais nada. Depois a gente vai descobrir algumas coisas aqui durante o nosso papo. Não, perfeito. E eu acho assim, uma cara dele estava falando aqui antes de começar, né? Seu post de ontem, óbvio que vai estar fora da data, mas assim, seu post de ontem era um evento, você falou lá, sujei a mão, fiz ao vivo, você é muito conhecido por isso. Então assim, Gama, te perguntar, a gente fala muito, a gente até falou hoje sobre carreira, sobre impacto de AI, essa questão, tá todo mundo se perguntando, acabou a carreira, não acabou? E assim, hoje você tem essa... Igual você acabou de comentar, né? Mesmo da sua posição hoje, você continua com essa questão de brilho nos olhos sobre tecnologia. Qual o segredo? Conta pra gente. Cara, o segredo acho que é aquele básico de qualquer profissão, né? Eu acho que a gente precisa gostar do que a gente faz. Porque quando a gente gosta, a gente não trabalha, né? Já escutaram isso? Já escutamos isso, já. Então, assim, a gente nem encara como um trabalho, né? Então, a gente tem um monte de problema, mas trabalhar não é problema, né? A gente ama, né? Então, assim, olha, tem mais um desafio maluco aqui, perguntaram se dá para fazer isso. Putz, os olhos brilham, né? Eu acho que o segredo é esse, cara, gostar do que faz. Acho que todo mundo que gosta, né? Artista, né? Nós, tecnólogos, né? Acho que quem gosta do que faz, faz com gosto e não quer parar de fazer, quer aprender mais coisas, né? Tem humildade, né? De que a gente tem que aprender ainda, né? Alan e aí, Matheus, a gente está aprendendo todo dia, cara. Isso, para mim, é bacana. Assim, Deus me livre o dia que eu achar que eu falo, não, agora eu estou bem, eu sei tudo, não sei nada, e eu quero aprender um monte de coisa. Então, acho que tem que ter essa empolgação, essa frio na barriga, né? De fazer coisa nova, essa tesão, né? Bom, a palavra correta, né, cara? Tesão de falar, cara, deixa eu ver esse negócio, como é que é esse troço, né? Como é que funciona isso, né? Deixa eu ver. Nem tudo a gente consegue, mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que é gostar, é amar o que a gente faz. Eu gosto, cara, demais, assim. Eu não penso em apostadoria, tá? Eu tô numa idade aí, já pra chegar daqui a pouco em apostadoria, mas o pessoal fala, e aí? Não quero aposentar, cara, só se eu ficar inválido. Exato. Né? Eu já falei isso também, as pessoas já me acharam maluco já também. Não. Mas, Gama, você falou que você tá pondo a mão na graxa. Você tá com uma cara de motoqueiro mesmo? De aquele... Não, eu sou, cara. Eu tenho essa cara, eu sem querer, né, fiquei com essa cara de motoqueiro, porque eu sou motociclista, né, aliás, não chama de motoqueiro os caras que têm, né, essas coisas. Mas eu sou um motociclista, mas fiquei sem querer, né, deixando a barba, tal. A mulher falou, pô, minha mãe também, pô, parece ser mais inteligente com a barba. Eu falei, então vou deixar. Deixa eu, né? E ser careca...
É. Eu queria falar assim, a gente vai crescendo na carreira, eu também, acho que o Matheus também, a gente vai falando, putz, eu não quero nem virar arquiteto, porque senão eu vou ficar fazendo PowerPoint. Aí você, pô, você tá CTO já, você tá num, vamos dizer assim, mais alto nível que a gente pode pensar numa pessoa técnica. Você acha que o CTO moderno, então, tem que meter a mão no código mesmo? Não dá mais para ser só no estrategista ou nas tendências? Como que você vê isso? Eu acho assim, nas horas vagas, sim, não dá pra gente fazer isso o tempo inteiro, não dá mais, né? Não cabe, né? Mas como hobby, né? Cada um tem um hobby, né? Cada um é bicicleta, o outro não sei o quê. Eu também gosto de andar de bicicleta, tudo, mas eu digo que eu sou hobbyista, né? A pessoa fala, pô, então você programa? Não programo nada, cara. Eu vou lá e fuço, cutuco. A gente não é bobo, né? Já fez tanto isso na vida que para fazer um código aí a gente vai brincar. Eu não diria que... Mas eu acredito muito nos CTOs que são técnicos, mas não porque está mexendo no código todo dia, mas que realmente... faça deep dive nas tecnologias, coloque a mão pelo menos para experimentar, vá nos eventos de tecnologia, assistir um Alan Braz fazendo uma palestra sobre AI. Cara, a gente tem que estar conectado, não é só negócio. O negócio é importantíssimo, né? A gente está no nível que a gente tem que pensar em negócio, tem que gerar receita, né? Tem que trazer eficiência, né, para a operação da empresa, mas, cara, isso nos ajuda muito, até numa discussão de proposta com o cliente, quando você conhece, está falando com um técnico, então você pode conversar com alguém num C-level e pode conversar com o técnico, então você não fica, né, com as mãos atadas ali, falando, pô, eu preciso chamar um técnico, eu preciso chamar o Alan, eu preciso chamar o Matheus aqui. Não, a gente se vira, né, a gente vai até onde dá, e no dia a dia, quem vai realmente fazer o negócio acontecer vai ter que ser alguém que tem menos idade, né? Gama, você levantou aqui, eu vou ter que sacar. Você já falou aí essa questão da palestra de AI, não tem como não falar. A gente falou, teve uma visão antes no primeiro episódio, mas agora o mundo é outro. Então, assim, minha pergunta para você já sendo polêmico. E aí, Gama, como é que tá o mundo com esse chat GPT, com AI generativas? Tá todo mundo falando sobre isso, todas as empresas. O GPT já tá velho hoje, já né? Tá velho, né? O chat GPT já é ultrapassado. Tá todo mundo falando. E todo mundo, agora, acho que toda empresa virou empresa de AI generativa. Então, como é a sua visão? Como é que tá o mundo hoje? O que você consegue falar para quem tá nos ouvindo? A gente precisa tomar cuidado que toda tecnologia tem um tal do hype, né? Então, isso é muito óbvio. A gente tem uma tendência a querer aquilo que está na moda, todo mundo falando. E eu já vi muitos, né? A vida inteira, né? Desde o web service, aquela coisa de, né, os servidores SAN, que é dominar o mundo, é tirar os mainframes lá em 90, né? E a gente vem escutando essas coisas. Mas, sinceramente, por tudo que eu já vi, com mais de 35 anos na área, o Generative AI é realmente para mudar muita coisa. Não é martelo e tudo é prego, né? Porque não é isso, resolve tudo. Agora, como é que eu faço para resolver isso com Generative AI? Calma, não é Generative AI. Existe analítica, existe BI, existe as AIs tradicionais, né? Ou seja, modelos preditivos, né? Os clustering, tudo continua existindo, vai existir. Mas, cara, realmente Generative AI veio para ficar, veio para mudar muitas profissões, veio para mudar papéis, atividades, veio para acelerar, veio para estender nossas capacidades cognitivas, com certeza, né? Ou nos permitir fazer outras coisas com as nossas capacidades cognitivas e deixar que muitas outras coisas vão ser feitas por a Generative AI. Então, acho que eu chamo de quarta geração, algumas pessoas, e até eu também já disse que era uma segunda geração, eu encaro, mas é uma nova geração. A gente está num novo hype ainda, mas que é para ficar. Eu não tenho dúvida que daqui a 5 anos vai... E 5 anos é um absurdo a gente pensar em 5 anos, né? Hoje em dia, 5 anos é uma... O pessoal, daqui a 5 anos, cara... Não dá. Só Deus. Só Deus. O ano que vem, cara, assim, eu não sei se vocês, cara, eu não tenho ideia do que vai estar, como é que vai estar o mundo. Ideia. O ano que vem, cara. Então, assim, eu acho que veio para ficar, é algo que, de tudo que a gente vê, Web 3.0, não sei o que tal, metaverso, né? Para mim, não é o tempo, não é o momento. Não vou dizer que é furada, mas eu já não acreditava no começo. Eu acho que tem um monte de hypes que aconteceu aqui, mas que realmente Generative AI veio, cara, e eu tenho usado, feito umas brincadeiras assim, que, cara, eu fico impressionado. Eu tô parecendo um garoto aí de 18 anos mexendo com tecnologia. Ah, mas isso que é o mais gostoso, né? A gente sempre chega, igual quando a gente mexia lá no Blue Mix, lembra que delícia mexer na nuvem? Sim, no começo. Nossa, instanciar um negócio ali em segundos, que você demorava uma semana para subir um servidor, não era uma maravilha. Igualzinho. Mas engraçado, até vou deixar o link aqui, porque no dia 10 de julho eu e o Matheus gravamos uma live, né, falando disso, falando do impacto do AI generativo e também os que os nossos convidados anteriores falaram, né? Inclusive o seu não estava lá, mas a gente vai pôr de novo aqui. Eu tenho acompanhado vocês, viu? Tenho acompanhado vocês. Então, e o impacto está sendo grande, né? E é só o começo, como você falou. E você participou vamos dizer, da primeira revolução dos chatbots lá. E a gente falou também que o ChatGPT deu esse pulo porque ele colocou a interface de chat, né? Em algo que a gente que já trabalha com tecnologia já sabia dos modelos de inteligência artificial, até das perguntas e respostas, até dos generativos, como um debater da vida que gerava argumentos
da sua base de conhecimento própria. Como você vê, então, esse pulo dos chatbots? Porque também teve uma mudança grande aí na interface com o usuário, né? Eu acho que isso foi revolucionário, cara. Eu vou dizer agora pra vocês. É fácil de usar, né? Porque... Brincadeira, cara. Eu fiz alguns chatbots aqui com site de bancos gigantes aqui, fazendo crawling, e a gente fez um chatbot extremamente inteligente. Eu não quero nem falar em quanto tempo aqui, senão depois os caras não querem pagar pra gente. Mas assim, o que eu penso? Aí não sei, é uma minha opinião. É muito legal os movimentos, a gente mexeu muito com o chatbot, né? O pessoal até fala, pô, o Gama é um cara de chatbot. Eu até ficava meio assim, falou, não sou só chatbot, né? Mas ficou, eu falei, deixa, cara, a pessoa tá me chamando para fazer palestra, para dar aula, tá, beleza, a vida que segue. Não é só isso que eu já fiz na vida. Mas beleza, eu fiquei meio taxado. Pô, você é o cara chatbot. Mas esses chatbots, machine learning supervisionado, né? Ele tem um certo trabalho, né? Que por trás é NLP, tudo aquela coisa muito bacana, né, cara? Você colocar alguns textos ali de exemplo e aí dizer para ele qual que é o tipo de, qual é o label, né? Ou qual que é a intenção ali por trás, e ele aprender, cara, era sensacional. Eu achava aquilo meio mágico no começo, mas dá trabalho, né? Um trabalho danado. Então a gente vem de aí minha opinião, de um tempo de AI, onde eu tinha que trabalhar nos dados e de alguma maneira classificar esses dados, ensinar com um montante de dado e colocando label, né, dizendo o que eu estava ensinando ali para aquele modelo de IA. O que é fantástico, cara, de Generative AI, que é o mesmo processo de aprendizado do ser humano, ou seja, quanto mais eu leio, mais eu sei escrever, mais eu sei falar, mais eu sei conversar, e eu consigo entrar no site agora, por exemplo, do Ministério da Saúde, ler aquele site, e se alguém me perguntar alguma coisa, eu vou responder com a minha modelo de linguagem que eu aprendi durante a minha vida. Eu vou responder aquilo que eu vi no site. Cara, Generative AI é isso, ou seja, para eu fazer um chatbot, eu pego o domínio de conhecimento, que pode estar no PDF, pode estar num monte de arquivos sobre Machado de Assis, se eu pegar a história de Machado de Assis e colocar no Generative AI, ele vai saber responder qualquer coisa que eu pergunte para ele, mas não pegando o bloco, né, como a gente tinha, né, ou a gente fala, olha, eu quero que identifique tal coisa. Não, ele vai simplesmente ler e voltar para você. Escrevendo de uma maneira humana. Não do jeito que ele achou no texto. Ou seja, a mesma coisa, eu sempre coloco isso como exemplo. É como o Alan ler todo o site aqui do Ministério da Saúde e eu fazer uma pergunta para ele, ele vai responder como ele responderia. Sim. Não ele pegando o bloco e repetindo. Cara, isso é doideira. Ou seja, a gente está num momento agora que, como tem muito dado no mundo, essa galera maluca que inventou esses algoritmos falou, cara, deixa o sistema ler tudo isso, entender esses modelos de linguagem. E na hora que eu falo, escreva um e-mail, ele como leu todos os e-mails do Allen, do Matheus e do Gama, ele sabe escrever e-mail. Então, é enviesado de certa maneira? Sim. Mas, cara, com dados do mundo inteiro, e ele agora sabe responder. Cara, é sensacional. Não sei se é esse meu jeito, tentar um jeito meio simplista de falar de Generative AI, mas, para mim, esse é um pulo do gato. Ou seja, o chatbots vem de um modelo onde eu tenho que fazer balanceamento, né, de intenções, eu tenho que me preocupar com ambiguidade, uma série de coisas. Agora, eu pego uma massa de um domínio de conhecimento onde está num arquivo digital, jogo para ele, é quase isso, né? Tem algumas coisas que tem que parametrizar, mas basicamente, rapidamente, você tem um bot respondendo sobre tudo aquilo que ele... É como se fosse, cara, leia esse livro e eu vou te perguntar sobre o livro. É isso, gente. O que a gente não está refletindo, Gama, também, Matheus, é que a gente discutiu muito o impacto nas profissões, impacto na advogada, no médico, e o impacto no engenheiro de AI, no cara que ficava testando os algoritmos, as abordagens. Cara, esse acelerou muito, simplificou muito. Agora um mero mortal como nós consegue retreinar modelos extremamente precisos, né? Porque é o que você falou, hoje de manhã eu fiz o exemplo, já dedatei, né? Eu fiz o exemplo que, tipo, um modelo de machine learning seria uma criança de 3 a 5 anos. Você mostra uma banana e fala banana. Você mostra uma maçã e fala maçã. E ele vai aprendendo com exemplos. Quanto mais exemplos, mais vezes você dá, mais rápido e melhor ele aprende. Você tem que conviver com ele ali durante 5 anos, né? Isso. Agora um modelo generativo, sei lá, é o quê? É um adolescente de 18 anos que sabe ler e escrever com eloquência mais turbinado, com todo conhecimento, que leu todos os livros do mundo, sei lá, mais ou menos isso. É o Alan, com todo o conhecimento que ele tem, toda a eloquência, toda a articulação que ele tem, toda a inteligência para falar com as pessoas, né, capacidade, essa inteligência interpessoal, né, intrapessoal. Eu pego o Alan e falo, você conhece de energia nuclear? Não. Então tá, eu vou te deixar 5 anos, você estudando lá numa usina, com os maiores cientistas, e você volta. Daí você vira expert no domínio, né? Mas eu não preciso te ensinar a falar, a você a ter bom senso, senso crítico, análise, essas coisas todas o Alan tem. Então, o Alan já sabe fazer isso. Só que eu pego e dou um domínio de conhecimento, o Alan, com toda a inteligência dele, vai ler aquilo e fala, agora me responda, cara, o que é esse tal de energia nuclear? Ele vai responder como o Alan.
Cara, é isso. Só que a gente faz isso em 1, 2 horas, meia hora, 3 horas. Cara, doideira. E o impacto da despersonificação disso, né? Porque vai ficar tudo pasteurizado, tudo... O que é verdade, o que é mentira, né? O que quem fez, o que, né? Eu não sei se vocês tiveram oportunidade, mas eu vi pessoal fazendo experimento de criar canal do YouTube do zero, de um assunto que a pessoa não dominava. Então, quero criar um canal de YouTube. Aí, ChatGPT, quais são os assuntos, os trends do mundo? Ele falou, esses 10. Então vou pegar, psicanálise. Isso é uma pessoa de tecnologia. Quero criar. Aí foi lá para criar imagem, a gente cria imagem também, com Generative AI. E cria uma imagem, pegou a imagem e tal dela, como se fosse um avatar, não sei o que, criou. Pum. Aí falou, cara, e agora? Eu quero falar de um assunto. Quais são os assuntos em filosofia, que são os trends do mundo? O ChatGPT falou, cara, isso aqui. Então tá, vou pegar isso aqui. Falou, eu quero escrever sobre isso. Ele escreveu. Aí, cara, foi lá e falou assim, mas eu queria fazer um vídeo, mas não comigo. Pegou uma imagem do Einstein, não, do Sócrates, né? Pegou o Sócrates, pegou uma imagem, foi num site, falou, agora eu vou pegar esse texto, colocar no outro site que colocou em áudio, pegou o texto, colocou o texto do ChatGPT, colocou em áudio, foi lá e fez o Einstein falar. Então ela fez o primeiro vídeo dela no canal de YouTube sobre filosofia, o Sócrates falando o texto, cara, bombou. Pois é. Ou seja, mas vai estar pasteurizado, de novo. Tudo bem, legal, bombou, vai monetizar, vai ganhar. Mas até quando vai virar isso? Até quando ter o Gama como convidado vai ser mais valor do que ter um robô Gama aqui falando? Esse é um dilema. Eu vou falar sincero com você, cara. Não sei o que vai acontecer, por exemplo. Vou falar de um assunto. A gente está falando aqui. Do que a gente está falando aqui agora? Né? Vai precisar daqui a 5 anos nós 3 conversando sobre isso? Não sei. Pois é. Talvez a gente até vai estar aqui, mas a imagem nossa é feita por AI. A voz do Gama é AI. Talvez eu falando em chinês aqui, inclusive. Não, eu quero em chinês o Alan, o Matheus e o Gama em chinês. Falando sobre Generative AI, nesses assuntos aqui, com essas abordagens, essa é a agenda. Cara, ele vai fazer. E como é que fica a verdade, igual você falou? Assim, eu acabei de ver essa semana, Missão Impossível 7, o tema do filme é sobre isso. Sobre guerra contra a inteligência. O inimigo é a inteligência artificial. Porque não sabe a verdade. Então, assim, como é que você vê um mundo que, assim, a gente é tão eloquente da nossa parte pensar isso, porém, ao mesmo tempo, convenhamos, talvez um pouco assustador, pensar que daqui a pouco pode ter um vídeo meu falando que eu não tenha feito. E ninguém vai saber. Você viu o Chorão cantando a música lá, que fizeram com a voz do Chorão a música? O comercial da Volkswagen, né? Que teve tudo. Elis Regina e a Maria Rita. Entendeu? Cara, esse eu não faço ideia. Eu sei que assim, a gente não vai fazer, a gente não vai ter certeza do que é verdade. Hoje, essa coisa do que é verdade, eu estou muito cuidado porque eu não republico. Mas assim, acreditar no quê? Filme, cara. Eu não sei se vai ter atores em filmes daqui a 5, 10 anos, né? Então, não sei até que ponto vai ter um ator lá. O Schwarzenegger talvez vive pro resto da vida fazendo Exterminador 38, 45, e a gente vai acreditar que ele está lá. Então, essa é uma questão. É a questão de até que ponto... E aí o pessoal está questionando, né? Então, esses caras, né? O próprio cara do OpenAI fala, cara, isso é um perigo. O cara inventa, faz um negócio maluco, e ele está dizendo, cara, isso é perigoso. Eu acho perigoso também, gente. Eu tenho alguns receios. Primeiro, quanto o que será verdade e o que será mentira. A gente não vai fazer ideia. A outra coisa é o gap entre as pessoas que têm acesso a isso e as pessoas que não têm acesso. Porque a gente aumentar, eu estou falando muito provavelmente de desemprego na nossa área. Sim. Porque assim, de tudo que eu estou fazendo aqui, coisas legais, não vou me aqui, né, jogando confete para mim mesmo, falar que é fantástico, eu acho fantástico, mas vamos falar legais. A gente joga, então, a gente joga. Eu estou fazendo coisas legais, e assim, cara, você fala, Gama, precisa conhecer muito, não. Tem esse perigo mesmo, né, de ficar muito superficial. Então, cara, lógico, é como você falou, é superficial ainda, a gente está brincando aqui, a gente está no começo, vai descobrir um monte de falha, já fizemos uma apresentação para cliente, a gente falou, olha, isso, putz, é mesmo, ele está sendo muito, até algumas questões de Generative AI, assim, ele está sendo muito determinista, né? Então, ele leu aquele assunto, ele fala, aí o cara já falou, porra, eu estou colocando regra aqui, por exemplo, de viagem, ele está dizendo que o cara pode, e se ele entendeu errado? Então, são algumas questões que estão começando a surgir, né? Questão de segurança, óbvio, eu acho que a área de segurança vai cada vez ser mais potencializada ainda, né? Até por isso que a gente está falando que é verdade, que é mentira, vai ter que se descobrir com alguma AI o que é verdade, se é o Alan que está falando comigo ou não, que eu não sei. Agora, pois é, né? Também não sei mais. Não, né? Matrix, gente, a gente está voltando. Porque a gente tinha medo dos clones reais, né, da ovelha Dolly, lembra? Agora é o papo de velho, o Matheus não lembra disso. Não vai lembrar. A gente não sabe, né, se tem os clones, mas os clones digitais já estão muito mais reais, né? Amadurecendo, cara. Ai, cara. Fala, então, como é que você vê? Eu tô anestesiado, eu não sei mais que eu sou eu. Então, Gabo, como é que você vê, assim, essa questão que tá todo mundo se perguntando pra carreira? Vale a pena fazer faculdade? Vale a pena estudar linguagem de programação? Vale a pena estudar o quê? Gama jovem. Ou você tem um filho aí de 16 anos, e no outro a gente fala dos seus filhos. Não, minha filha mais nova acabou de se formar, tem 24 anos, é a Duda, né? Ela já se formou agora.
Então não dá, mas imagina que você tem um filho de 16 anos agora, que consiga ser da, né? Cara, eu acho que depende de quem é autodidata, né? De quem tem... Eu sou um cara, eu não sou muito bom de estudar por conta própria, direto, por exemplo, fazer uma faculdade em casa e tal. Eu não sei se eu gosto, acho que é porque eu tô ficando velho, o pessoal mais novo talvez, mas, sinceramente, não precisa. Eu acho que a gente precisa ter alguns fundamentos, trabalho de laboratório, algumas coisas são legais, acho que a gente tem que participar, né? A questão do network e tudo mais. Mas, cara, faculdade de 4 anos é medonho. Medicina, mas tecnologia... Cara, eu tô fazendo coisas aqui com programação, usando o famoso Copilot, né? Uhum. Não diria que é uma ferramenta para alguém aprender a programar, né? Porque o que é uma coisa importante de Generative AI, vocês sabem disso, a gente precisa saber o que a gente quer, o que a gente precisa, né? Exatamente. Você precisa ter conhecimento daquilo que você quer que a Generative AI crie para você. Se você não tiver conhecimento, não adianta. Falar, agora eu vou programar, eu nunca programei, né? Eu sou artista plástico, nunca mexi com computador, e agora eu vou programar porque o Copilot programa para mim. Não é isso, né? Vou desenvolver um chatbot, porque o Gama falou que lá rapidinho, cara, não é isso ainda, a gente tem alguma interação, a gente tem que desenvolver alguma coisa, a gente tem que saber cadê esse dado, como é que eu coloco esse dado, né? De que maneira que eu deixo de forma segura e tal. O termo é muito bom, né? Porque é um copiloto, precisa do piloto para ter o copiloto, cara, né? Não tem um copiloto sozinho, né? Então... Exato, cara, o nome da Microsoft é sensacional, Copilot, né? Ou seja, precisa do piloto. Então, assim, a gente precisa se profissionalizar para ser um super piloto. Ser o comandante, ser líder, e não ter medo de ter o copiloto ali que está fazendo boa parte para você, né? Desenvolvendo PowerPoint, desenvolvendo a apresentação, fazendo um código lá para fazer um Terraform, né? Subir lá um YAML file, fazer uma aplicação e subir, fazer um deployment na cloud, mas tudo isso eu sei fazer. Então, se você fala assim, Gama, hoje você consegue fazer um CRUD, né? Eu até fiz essa brincadeira, falei, cara, vou fazer com Generative AI um CRUD com back-end, front-end, com um aplicativo, mas usando o Copilot. Fiz. Então, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei que eu quero rodar no container, eu sei que eu quero escalar, eu sei que tem que ter load balance, eu sei que tem a parte de segurança, eu sei das questões de vulnerabilidade, na hora que eu estou acessando uma base de dados. Então, essas coisas eu tenho que saber. Mas, cara, assim, de 10 horas que eu trabalharia, eu trabalhei uma. Para o acelerador de produtividade total. Isso que eu ia falar, produtividade. Produtividade é a palavra do ano. Tá todo mundo falando de produtividade. Então, você realmente acha que para passar desse ano, que tá todo um ano começou difícil, com vários layoffs, a gente teve até um episódio sobre isso, uma Tech Recruiter, dando dicas de LinkedIn. Então, assim, um ano super difícil na tecnologia, que tá todo mundo se questionando como ser mais produtivo. Você acha que o jeito de passar por essa onda, para se manter na área, é adotando esses métodos ou ferramentas para ganhar produtividade? Que é o único jeito? Perfeito. Matheus, assim, eu escutei uma coisa bem bacana, de um monte de coisa que eu tô vendo, o TED, a galera lá fora e tal. É uma coisa muito legal. O cara falou assim, eu adorei, é exatamente o que você está falando. Sistema a gente escala. Então eu dou inteligência para um sistema, vou lá e faço ele escalar. Então ele vai atender 10 pessoas, 1 milhão, 500 milhões de pessoas. Mas o Alan e o Matheus, eu não escalo as pessoas. A inteligência que tem por trás do Alan, fala assim, Alan, eu quero te escalar, cara. Você é um cara muito bom, mas eu quero escalar. Generative AI veio para escalar o Alan. Nossa. Então Generative AI, ele vem, de certa forma, escalar o que a gente sabe fazer. Então, por isso que eu falei, nós somos piloto. Só que agora a gente tem um Copilot que vai fazer boa parte do nosso trabalho intelectual e daquilo que a gente conhece, mas sob o nosso comando. Então a gente está escalando as pessoas com Generative AI. Eu acho que a grande sacada de negócio é escalar as pessoas. Você não substitui. Porque eu gostaria de ter o Alan no time, mas eu queria ter 8 Alans. Uma produtividade. Você falou a palavra, produtividade, eficiência, né, tal. Cara, como é que eu faço isso com o Alan? Eu falo, cara, eu preciso colocar o Alan nos 5 projetos. Com Generative AI, dependendo da área aqui, de várias áreas que a gente falou aqui já, cara, eu escalo o conhecimento do Alan, porque ele vai ser muito mais produtivo. Mas eu não posso tirar o Alan. Eu não substituo o Alan. Eu preciso dele, só que agora eu consigo escalar. Eu adorei, cara. Eu vi essa mensagem, cara, sensacional. Escalar pessoas. A gente tá começando a escalar pessoas. Eu tenho que absorver essa aí. A CPU tá... deu aqui um overflow de processamento. Mas não bugou, não. Não, irado. Acho que tá porque assim, tá todo mundo se questionando. Né? A gente teve um episódio que o Lourenço falou assim, Matheus, acabou o Solution Architect, né? Eu falei pro ChatGPT, mandei ele escrever uma arquitetura, ele desenhou, fez o diagrama. Ele desenhou, cara, ele desenhou para mim. A arquitetura toda, ele fez o desenho. Pois a gente sempre quis, né? A gente sempre quer, a gente que ainda mais que é técnico, a gente sempre quer as ferramentas para acelerar e para a gente focar no que é importante, não é? Agora a gente tem uma ferramenta poderosíssima ou uma tecnologia que vai gerar inúmeras ferramentas e a gente está apavorado, né? Tá. Mas eu vi um cara também falou das inteligências. Eu não sou especialista nisso, talvez a gente tenha que trazer um antropólogo, Matheus, para falar das inteligências humanas. Mas diz que, eu não sei se são 5 ou 8 ou 10. 9. Com gato, né? 9 inteligências. Que interpessoal. Vai conseguir substituir quantas? Porque todas não vai, né? Porque tem a intrapessoal, não vai. Intrapessoal que é sua. É relacionamento é seu. Interpessoal é seu também. Existencial
Vai ter crise existencial. Não, tem uma que é uma das últimas. Tem uma inteligência chamada espacial, que, por exemplo, o Ronaldinho tem. O Cristiano Ronaldo, né? A do Ronaldinho também, né? Não vamos sacanear o Ronaldinho só porque o cara tá meio aposentado. Mas a inteligência espacial, que é algo que... Esse negócio da inteligência é bem bacana, né? Porque o pessoal falava de medir as pessoas por QI, só que QI tá vendo a sua capacidade de matemática, né? De entendimento de texto. É uma delas só, a lógica, né? Só que é só uma delas, assim. Aí você tem inteligência espacial, inteligência da natureza. Aliás, o pessoal, o Gastro diz que, cara, ele é realmente inteligente se ele tem a combinação dessas inteligências. Ele fala assim, não adianta um cara super inteligente na lógica se não sabe lidar com as pessoas. Então, ele não pode ser considerado uma pessoa de alta inteligência. É bem bacana isso aí, cara. Eu gosto desse assunto, Então, assim... então não precisa mais do antropólogo, daqui 6 meses... Não sou especialista, eu gosto do assunto. Não sou especialista, eu até comento... Não, mas a gente tem que correlacionar com a inteligência artificial. Esse que eu acho que é o nosso ponto. Então, eu acho que algumas, a criativa, né? A linguagem... A linguagem, a interpessoal, intrapessoal. Não, a linguagem eu acho que vai ajudar muito. A linguagem ajuda muito. A linguagem, total. Linguagem, visual. As nossas capacidades principais cognitivas, eu acho que isso a inteligência artificial vai cobrir. Visual computer vision, ou seja, visual, entendimento de linguagem, a fala. Cara, isso vai ser dominado, não tenha dúvida. Mas a gente não é só isso, né? A gente é um sistema orgânico, químico aqui, que nós não somos racionais, nós somos emocionais. Os sistemas de inteligência artificial não são emocionais, certo? Então é bem diferente, né? Porque a gente não compra carro porque a gente colocou numa planilha e comprou o carro mais econômico. A gente comprou o carro porque aquele fez um barulho legal, porque né? Verdade. Não é? A gente pode colocar na planilha, mas no final do dia, quando você olha assim, fala, cara, esse carro é minha cara. Vai ter uma química. Nós somos emocionais, cara, né? E a gente não é racional. Então, eu até no meu post que eu coloquei outro dia, eu disse, a gente não obedece às leis de Darwin, né? A gente obedece às leis de Darwin, a máquina não, e nem às teorias de Maslow. Né? A máquina não tem a necessidade de poder porque ela tem necessidades fisiológicas, porque ela precisa se relacionar, porque ela precisa fazer network, precisa se relacionar com as pessoas. Ela não tem necessidade nenhuma. Então, ela vai fazer, ela é racional total. Então, essa é a grande diferença do ser humano. Acho que o ser humano, as profissões menos intelectuais, mais artísticas e dessas outras inteligências, eu acho que vai ficar por muito tempo, né? E vai ficar muito forte. Então, a gente fala da sociedade 5.0, né? Das pessoas cuidarem mais da natureza, né? Usar a máquina, os computadores, mais para fazer os nossos trabalhos chatos, né? Os trabalhos intelectuais, repetitivos. E, cara, vamos ser mais humanos, vamos cuidar da natureza, vamos cuidar da família. Eu acho que esse é o lance, se a gente conseguir fazer. E talvez, cara, vai ter um momento, eu já escutei isso há 15 anos atrás, mas acho que agora a gente vai ter um momento de desconexão. Que a gente tá falando aqui, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é... Cara, eu acho que não vai ter TikTok, YouTube, vai ter YouTube para assistir música. E eu não estou preocupado se aquele é verdadeiro ou não, mas eu não quero ver o Obama xingando o Bolsonaro. Você fala, cara, não sei se é verdade isso, né? Se o Obama falou isso. Então, assim, cara, eu vou me desconectar dessas coisas, porque eu não sei se é verdade isso, mentira. Vai ter que ter gente investigando AI, né? Vai ter que ter aquele selinho, sabe o selinho do Twitter? Aí vai vir um vídeo assim com um selinho de 3 empresas poderosas, big techs, aí dizendo, esse cara é o Alan que está falando com o Matheus falando com o Gama. Será que a gente vai conseguir o IA que vai validar isso? Que vai ter um selo. É muito doido, É doido, cara. Então eu penso assim, cara, acho que tá na hora da gente se humanizar, né? Exato, eu acho que é esse que é o ponto. O susto é esse, a gente vai ter que focar na inteligência emocional, na interpessoal. É até o do Chorão que eu vi, que gravaram uma música lá, uma música nova, na voz do Chorão do Charlie Brown Jr., que não é da geração do Matheus, então você não vai ter um apelo emocional. Chorão eu peguei. Então quando você ouvir, beleza, é legal, tá lá. É uma voz, é um timbre, alcança as notas, beleza. E até o outro cara da banda lá falou, mas não tem a emoção dele, você não, tipo... Então, vamos dizer assim, a gente que tem a emoção vai sentir a diferença. Agora, eu dei seu exemplo, Matheus, porque você é o mais novo, mas quem nunca ouviu, se vai ouvir, tanto faz. Tanto faz, cara. Mas você falou tudo, eu acho que essa coisa da emoção, do olhar, né, do jeito, por mais que a máquina copie, cara, eu acho tão complexo a gente não perceber, né? A gente sente, né, cara? A gente precisa olhar para as pessoas, né? A gente precisa ir num show, né? Você falando de Chorão, a gente precisa sentir essas emoções, esses tatos, esses contatos. Eu acho que, mais ainda, a gente vai precisar ter mais contato com as pessoas. Você concorda? Por isso que eu acho que vai ter um movimento de desconexão, cara. A gente vai trabalhar, vai desconectar e falar, agora eu vou pro barzinho lá com o Alan, com o Matheus, vamos contar piada. A mesma onda do home office, né? Do Covid, da gente sentir isso, essa necessidade de ir em evento, de se encontrar, de ir para o escritório, de fazer as coisas presenciais de novo, porque a gente vê que, beleza, dá para ser produtivo em casa, a gente sempre foi, eu tô aqui em casa sendo produtivo, o Matheus na casa dele, mas faz muita diferença, né? O aspecto humano, a gente
Eu acho que a gente vai valorizar mais agora com o Generative AI, cara. Essa coisa mais ainda. A gente vai falar, mais ainda, cara, tem o aniversário do Matheus, me convidou, cara, eu quero ver pessoas, vou no aniversário do Matheus, não vou deixar de ir, cara. Vamos no barzinho, vamos não sei o quê, vamos pro show, vamos fazer uma viagem de moto. Eu acho que a gente se desligou um pouco disso, ficou todo mundo muito na internet, mas, cara, para mim, hiperconectado, cara, para mim é a gente se desconectar. Terceira pessoa que fala isso, hein, Matheus? Problema da saúde mental que vai gerar, ainda mais também, porque, cara, a gente já tinha muita informação, já era uma overdose de informação. E agora você vai ter overdose de informação gerada automaticamente. Então, não tem como não pirar, né? Então, vamos falar de negócio, Gama. Vamos falar, então, da área de negócios, aplicação aí no que você está vendo no mundo real para acelerar os negócios. Porque também o ChatGPT popularizou, mas também virou... Os casos de uso ali ficaram muito brincadeira, né? Gera uma receita, me dá 3 tomates, 4 bananas que eu tenho aqui em casa e faz uma receita para mim. Outros casos de uso mais de brincadeira. Mas o potencial de negócio, eu imagino que é enorme, né? O que você tá vendo aí, não? Cara, é para tudo, né? Assim, tudo que... tentando resumir, acho que tudo que tem... de novo, aquele papo de... A gente falou aqui várias vezes, né? Aquela coisa de... Os trabalhos intelectuais baseados em conhecimento de conteúdo, eu acho que vai ter uma mudança radical, cara, de profissões e atividades. É fato, né? Porque, cara, Generative AI cara, leia para mim todos os processos dos últimos 50 anos e aí agora 80% do trabalho feito nos fóruns vai ser feito por Generative AI. Pode ser tranquilo, assim. Não é tomar decisão, mas é pelo menos, cara, dizer desses milhões de documentos e milhões de processos que eu tenho aqui está classificado já por tipo de vara, né? Por aquele de mais pressa porque está para vencer prazo, não sei o quê, né? Cara, eu acho que aí você pode pensar em área de legal, área de compliance, área de security, área, a gente falou aqui de fora, que é a área de legal. Então, assim, tudo que, para mim, for geração de conteúdo ou trabalho que é baseado em conhecimento de um conteúdo, né, de um domínio, que de alguma forma está em algum lugar digitalmente, né, eu acho que isso vai mudar radicalmente e tem muito negócio em cima da mesa. E aí, para mim, os pontos fortes aqui, em termos de negócio, é saber lidar com esses dados, né? De que maneira a gente consegue fazer o injection e o fine-tuning, né? Uma das possibilidades aí, desses dados para trabalhar com dado próprio. E aí, segurança vai estar reinando em cima disso, porque o medo de todo mundo é segurança, né? Eu vi até um cara também, eu tenho questionado desde o começo, a pessoa fala, mas aí eu estou colocando... Cara, você coloca seus dados na cloud faz 10 anos e você nunca ficou preocupado. Então, assim... Os seus desenvolvedores estão preocupados com o culpado, seus desenvolvedores publicam coisas no Stack Overflow para resolver seus negócios o dia inteiro. Você nunca falou do Stack Overflow. Né? Então, assim, tem como o negócio vem muito repentinamente, olha, você vai colocar aqui, ele sabe tudo, ele já leu tudo, a preocupação natural é essa, mas vai passar. Né? O cara vai entender que, primeiro que eu não vou colocar dados privados aqui, mas pensando em negócio, eu acho que essas questões de segurança, esclarecer, tirar essas dúvidas. É lógico que eu estou falando, cara, a gente tem feito muito teste, muito laboratório, que a gente precisa avançar, né? Porque ele não é mágico também, né? Então ele está fazendo uma coisa legal, mas a gente precisa começar a ver fronteiras, até onde ele vai, o que ele pode falar, o que ele pode fazer. A gente já está trabalhando nisso, tá? Então a gente consegue parametrizar, cara, não fale disso, fale daquilo, o seu limite é esse, né? A sua fronteira é essa, não seja determinístico. Então a gente consegue já brincar em cima de Generative AI nesse ponto. E é fantástico, cara, assim, como aí pensando em chatbot, né? A gente, por exemplo, uma demanda que vai ter é migração de chatbot. A gente já começou, tá? Então vai ter migração, porque os caras estão desesperados, porque para você manter um chatbot é uma doideira, né? Até você evoluir e chegar num modelo maduro, demora. E quando você amadurece, para você manter aquilo, é doideira, né? Sim. Muita gente trabalhando. Cara, o pessoal vai migrar e vai ser só, assim, muito rápido, de uma forma que você evolua conforme os dados que você já tá maduro para você. Você não tem que ficar dizendo para ele, isso aqui, a intenção, quando ele quer saber disso aqui, a intenção é essa. Não, nada disso. Você coloca o conteúdo e, né, de uma forma simplista, na verdade não é bem assim, precisa tomar cuidado também. Precisamos de nós ainda, né? A gente precisa saber lidar com esse negócio, né? Mas eu acho que tem, cara, muito negócio, mas ainda está naquela fase de quero conhecer. Então a gente está eu mesmo, experimentação, assim, preciso conhecer, porque todo mundo percebeu o seguinte, cara, a gente precisa conhecer esse negócio. Então, a gente está tendo chamado assim, cara, aqui no Brasil e fora, muitos clientes, cara, me mostra esse negócio, me fala desse negócio, né? E também muitos clientes querendo se posicionar, né? Eu acho que está todo mundo precisando se posicionar em relação a isso. Foi a público, eu acho que talvez o ponto do ChatGPT foi, a gente via em filmes, a população em si, via em filmes, via no Exterminador do Futuro, né? Via em tantas outras, via um Jarvis do Homem de Ferro, e achava, nossa, isso é a coisa do futuro. No filme Her também, no né? Her, exatamente.
Então, assim, quando você chega em novembro do ano passado, você consegue hoje fazer isso, mas talvez encarar que o futuro chegou, fez esse alvoroço todo acontecer. E aí eu fico pensando, Gabriel, eu queria a tua opinião. Se hoje, com Generative AI, já fica esse boom todo com uma computação clássica, como será quando a gente conseguir realmente alcançar um computador quântico? Sabe? Eu fico pensando assim, será que essa combinação de um poder computacional quântico para modelos generativos vai criar um outro tipo, que aí vai rodar e performar muito mais rápido, sabe? O cara fez a pergunta agora para os caras lá de Harvard. O cara pegou pesado. Eu me empolguei, você estava aqui, eu me empolguei. Vai ter que usar suas 9 inteligências. Nossa, cara, não tem nem como responder. Eu só vou falar. Eu também fico curioso, cara, com todos esses hypes, né? Pensa no metaverso com NFT, Web 3.0, real digital e generative AI. Ou seja, que mundo a gente vai viver? Pensou nisso tudo agora? Mundo... Nesse mundo também tem essa questão filosófica. Eu não quero, cara. Eu não quero. O pessoal fala de NFT, metaverso, você entra lá e compra uma casa, você compra um negócio que é seu. Eu falei, cara, mas eu quero me desconectar, pô. Eu quero fazer outras coisas, cara. Eu gosto de tecnologia, mas, pô... Então, eu não sei se as pessoas vão querer, mas... cara, é pergunta louca, assim. Eu não faço ideia, cara, como é que é. Acho que quem conhece bem aqui quanto computer é o Alan, aqui dentro da área de pesquisa, lá onde ele trabalha. Mas, cara, mesmo AI, né? Antes de Generative AI... a gente já se perguntava, né, como é que vai ser AI nas máquinas de quantum computer, né, que trabalha com execução e resposta e probabilidades, né, assim. Não sei, cara, é uma excelente pergunta. Essa pergunta, porra, se a gente soubesse essa resposta, a gente poderia montar uma startup hoje, cara. Mas, não, você falou de probabilidade, eu lembrei dos sistemas antigos de AI, né, de 2 anos atrás. O ChatGPT, ele trouxe também duas confusões. Na verdade, uma confusão. Primeiro é de dar a impressão de ser um modelo de aspecto geral, generalista, resolve todos os problemas, né? Então, acho que isso você deve estar tendo que responder muito essa pergunta. E outra coisa que eu acho que veio no modo simplista, não sei se foi por causa da interface, eu imagino que não, eu acho que, entendendo um pouco, eu acho que é porque a arquitetura do modelo não permite fazer isso, ele não te dá a probabilidade daquela resposta. Qual que é o grau de certeza que ele tem que aquilo que ele está gerando está certo, com o que você perguntou? E também não te dá as referências, que são aí, que é o conceito da graça e da explicabilidade, né? Então, mas ele dá, viu, cara? Você consegue pegar a score dele. Porque, no fundo, ele tem uma pesquisa, por exemplo, é que, na verdade, quando você faz o... Eu gosto muito as versões pagas, tá? Eu só tô mero mortal, versão... quando você, por exemplo, você usa lá, eu gostei muito do termo que os caras usam, né? Chat with your own data, né? Ou seja, você coloca seus dados e chat com ele, conversa com seus dados, que é bem isso, cara, a experiência, né? Você pega aquele volume de dados, sobe para um banco de dados vetorial, mas aí quando você faz pesquisa no banco de dados vetorial, ele, na verdade, a pesquisa dele é por similaridade, né? Porque ele coloca tudo em vetor, é tudo número, né? E aí, quando você faz a pesquisa, ele vai lá e acha por similaridade. Ele traz o score. Então, a gente tem usado o score baseado no dado que não é público, no dado do cliente. Então, eu consigo ter o score, tá? Mas... eu acho que você tem razão. A sensação a gente tem o Generative AI ou os LLMs que estão publicados hoje, né? O OpenAI, o BAT, o T5, e aí vai, né? O Hugging Face, que aí virou parceiro IBM, inclusive, né? Sim, esse cara me passa uma ideia de que atrás ali eu tenho um cabeção que lê o mundo inteiro e sabe responder sobre quase tudo, sabe dizer e falar sobre quase tudo que existe no mundo. É verdade. Então, isso, eu não sei quanto que isso traz diferença para o negócio, porque acaba não ficando diferencial. Essa é a sensação também, né? Assim, se eu sou uma empresa e estou usando essa base, o Alan também vai usar. Então, é um dado, já era público, né? Porque estava lá na internet, de alguma forma você achar. Só que ele pegou e condensou isso na cabeça de uma máquina, e você fala com essa máquina, você conversa com essa máquina. Então, isso é legal, realmente traz essa sensação, mas acho que o grande barato é usar esse aprendizado com os dados próprios, né? É a soma, né? É a soma dos dados da sua empresa, mais aquilo que você está pesquisando, alguma coisa muito específica sua, com essa capacidade desse cabeção que o cara fala chinês, o cara fala alemão, né? O cara fala grego, você pergunta pro cara em grego, ele responde em grego, aí você fala, pô, caramba. Então, cara, eu acho que é isso, tá? É uma combinação, e realmente, por isso que na minha apresentação eu já falo, né? Eu até tenho na minha apresentação eu tenho um iceberg, né? E a pontinha é o ChatGPT, ou seja, o ChatGPT é a ponta do iceberg, né? Embaixo ali a gente tem que brincar ali nos LLMs, né? No Fine-Tuning, né? Nos prompts e tudo mais, nos foundations, né? Então é isso, cara. Sim, acho que a sensação é essa. E logo de cara, quando a gente começou a não mexer com LLM, só com o ChatGPT, muita gente começou a desenvolver coisas com o ChatGPT, né? Putz, eu vou jogar código, vou converter COBOL para Java. Joga no ChatGPT, ele devolve Java. Faz.
Mas realmente fica a sensação, né, de que, cara, eu tô falando com um cara que tem um conhecimento generalista, que responde sobre tudo, mas para todo mundo e tudo igual. Então, assim, mas não, acho que aí é a soma. Acho que é uma combinação dos porque você falou super generalista, né? Um super generalista, mas às vezes a gente precisa. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui. Dá uma especialidade para ele. A gente está falando aqui sobre, óbvio, essa questão de carreira, ChatGPT e tudo mais. Mas, Gama, você hoje, aí tem um lado de carreira, né? Pô, você é uma referência, né? Virou CTO. Eu acho que você combinou muito, até o termo de developer advocate, a gente vê muito, né, o pessoal fazendo isso. Até, eu acho que uma mescla, né, essa pessoa que vai falar sobre tecnologia, eu acho que talvez eu pegue esse teu exemplo até hoje, você metendo a mão na massa, eu acho que é a característica que eu via sua há anos, sabe? Realmente é lá experimentar e fazer. E aí você fez o que a gente está buscando aqui, que a gente foi se questionar, por que a gente perguntava para as pessoas o que fazia esse conjunto da obra de carreira acontecer. E a gente pensou muito sobre eminência técnica. E você é uma pessoa que respira isso, né? Então, assim, hoje você... tá todo mundo, óbvio, preocupado com a generativa, mas tem várias preocupações ao mesmo tempo. Então, como é que você vê essa questão da importância da construção de uma eminência técnica para uma carreira? Até sabendo que, por exemplo, não sei se você concorda, mas cada vez mais a carreira é o Matheus, é o Alan, é o Sérgio, não é a linguagem de programação que eu vou saber, porque ela pode morrer, sabe? A tecnologia que vai trabalhando hoje. Então, como é que a gente faz essa carreira acontecer olhando essa questão de eminência técnica? O que você pensa sobre isso? Cara, excelente pergunta. E você colocou os exemplos aqui que eu acho que faz a gente até pensar. Eu acho que é uma combinação, né? Dessa coisa do gostar, né? Eu acho que conhecimento generalista, mas depende também do caso, né? Em muitos casos, você vai precisar de um cara que escova bit em TypeScript, né? Porque você tem um projeto como, sei lá, você vai concorrer com um Twitter e você precisa de um cara, um engenheiro que escove bit naquele assunto. Mas eminência, eu acho que você ganha com bastante conhecimento, óbvio. Bastante conhecimento, para mim, minhas opiniões aqui, não faz com que a pessoa se torne sênior. Para mim, senioridade está muito ligado a cicatrizes. Então, precisa tomar cuidado do mercado, às vezes, falar, esse cara é muito bom, a gente pergunta, ele responde, mas eu gosto dessa combinação mais as experiências de vida, porque isso aí é o que traz diferença em projeto. Né, articulação e saber como lidar com... Porque, cara, fenômenos acontecem sempre, né? Vai acontecer coisa e todo projeto, tudo que a gente mete a mão é diferente do que a gente já fez até ontem, né? Sempre, nunca é igualzinho. Já fiz outro. Então, eu acho que é uma combinação de fatores das inteligências que a gente comentou aqui, interpessoal, isso aqui tem que ter, né? Para você falar de eminência, cara, e eu falo para todo mundo, cara, faça network, não esqueça dos seus colegas lá de faculdade, de universidade. Esses caras, eles vão... E a gente, cada vez mais, a gente depende dessas pessoas, mais do que fazer um bom currículo. Conhecimento de tecnologia, gostar disso, né, cara? Tem que gostar, esse negócio de fazer porque vai dar dinheiro. Eu ia fazer direito, mas resolvi fazer tecnologia, ciência da computação, porque dá mais dinheiro. Cara, isso não dá certo. Porque quando... Eu já tive feedbacks muito legais, assim, eu não sou um cara... Eu não me acho um super especialista. Tem muita gente aí que eu falo, caramba, cara, como eu queria ter 40% dessa pessoa aí. Tem gente que eu acho que é muito, assim, super técnico, muito dedicado. Eu não sou... Mas acho que é combinação de outras coisas. Então, assim, muita gente me deu feedback e falou, cara, eu percebo que quando você está falando, você gosta do que você está falando. E você passa confiança, né, do que você está falando. Então, essas coisas acho que pegam, né, que a gente poderia chamar de soft skills, né, também, ou seja, não só hard skills. Aí tem uma discussão aqui de hard skills, soft skills, acho que eu até comentei com vocês em outro episódio, mas eu acho que são essas combinações, tá? Eu acho que é gostar, é ter conhecimento realmente, mas só conhecimento não adianta. Você estar nas comunidades, está aqui com o Alan, está aqui com o Matheus, está falando para as pessoas, está compartilhando conhecimento, falando bobagem, você vai errar, né? Ser humilde, né, cara? Ser humilde, assim, né? Eu erro e vou falar bobagem, mas por isso que eu sempre falo, cara, minha opinião, né? Eu deixo bem claro que é uma opinião minha, mas eu acho que eminência é isso, cara. Você precisa estar nos lugares onde as pessoas estão, né? Você precisa ser uma pessoa que gosta de compartilhar e falar com as pessoas sobre tecnologia também, né? Tem pessoas que são extremamente introspectivas e talvez não crie tanto. Mas que talvez, cara, você colocando na balança, que é assim, tem gente que você fala, mas tem gente que não tem essa combinação. Só que o cara é tão foda como engenheiro de alguma coisa que ele tem uma visibilidade mundial sem falar lá. O cara é aquele cara, responde o que você fala, ele né? Então, acho que ou é uma combinação, ou você é muito, muito, muito articulado também. Tem gente que é super articulado e não tem tanto conhecimento, né? Conhece pouco e tal. Eu acho que eu tenho conhecimento médio, eu me avalio, cara, para mim, eu tenho conhecimento médio, assim. Eu não digo nem que eu tenho muito, eu tenho conhecimento médio, um pouco de tudo. O que eu não conheço, eu já vou falar, cara, não sei. Mas eu acho que eminência é um pouco disso, né? Você ter destaque porque você é um cara que tá com as pessoas, quer ajudar, conhece,
tecnologia, tem humildade, tem que ter humildade, né? Nunca é melhor que ninguém. Eu acho que é um pouco disso, cara. Não sei se eu enrolei muito vocês. Não, e é verdadeiro também, né? Você é verdadeiro. Eu te conheço há quanto? Mais de 10 anos, é sempre a mesma pessoa, né? Não tem aquele... Eu acho que o principal é isso, né? Você passa a confiança. Né? Eu Exato, acho que isso é um dos principais pontos que a gente sempre busca. Então, você levantou de novo, vou ter que sacar. Você falou que experiência. Experiência é sobre feridas. E a gente concorda muito sobre cicatrizes. E cicatrizes vêm quando tem experiências, né? Às vezes ruins. Um tombinho de moto. Um tombinho, né? Às vezes derrubar um banco, aquela coisa toda. Então, Gama, novamente eu te pergunto, porque sempre é muito bom. Que commit foi esse, Gama? Então, assim, aquela história. Agora eu tô falando, qual a cicatriz? Qual a cicatriz que você fala assim? Eu tenho uma cicatriz aqui que eu caí fazendo isso da pedra. Ela nunca mais saiu. Ela tá no meu braço até hoje para lembrar que eu não sei nadar. Nada a ver com nada. Então eu te pergunto, Gama, qual a cicatriz que você tem até hoje? Quer compartilhar com a gente? Caramba, assim, cara. Isso é bom compartilhar. Não, eu vou contar uma que... A gente tá falando de bobagem que a gente já fez, certo? Sim. Cara, eu tenho um negócio que, quando eu converso com as pessoas sobre carreira, que eu comento sempre, eu falo, cara, toma cuidado que eu cometi um erro. Que erro foi esse? Erro de carreira, tá? Eu trabalhei 15 anos no banco, praticamente primeiro emprego, né? Na verdade, eu tinha trabalhado nessa área de empacotador, entregador, mas eu fui pro banco, comecei a trabalhar com tecnologia, comecei a conhecer e tal, e cresci. Quando eu saí do banco, as pessoas falam, porra, você conhece banco pra caramba, né? Não conhecia banco. Eu conhecia tecnologia. Assim, mas banco vive do quê? Eu falo, putz, cara, eu já desenvolvi um monte de sistemas lá, mas eu nunca me preocupei com o negócio. Isso, para mim, foi um erro de carreira. Eu poderia ter feito outras coisas, porque eu trabalhei 15 anos em banco com coisas sensacionais, mas sempre eu era escovador de bit, cara. Assim, você tem que fazer o quê? Tem que fazer isso, então vamos fazer. Até conhecia algumas coisas, mas hoje eu sempre falo para as pessoas, cara, se você trabalha na padaria, você tem que pelo menos um dia passar lá atrás para ver como é que faz o pãozinho e saber explicar do que a padaria vive, o que ela gasta dinheiro com o quê e ela ganha dinheiro aonde. E eu não me preocupei com isso. Então, isso aí foi um erro, né? Que eu cometi no começo, que foi 15 anos dentro de um banco, e eu saí, né, tive convite, fui trabalhar na SAP, né, com o projeto da SAP, até por conhecimento de banco, era para implantar IFRS e tal, mas por acharem que eu tinha um autoconhecimento. Eu passei na entrevista, fiz uma apresentação sobre a área financeira e tal, porque eu, né, também, a gente quer me articular. Mas eu acho que você se arrepende de não ter aproveitado mais esses anos para entender bem do negócio que você estava. Exatamente, cara. Pode não ter te feito tanta falta porque você foi mudando de indústria e tal, mas legal, esse... Não, é inesperado. E até porque, assim, se eu for pegar o dia de hoje, tem muitos desenvolvedores que é aquela... Vou matar minha task aqui do Gira, por exemplo, do meu controle de atividade, só quer saber aquela task que não sabe o efeito. Eu já entrevistei vários candidatos que eu também perguntava, não, mas qual que é o domínio do sistema que você tá... Quem é o cliente? Não sei. Mas quem são os usuários? Não sei também. Gente, mas como não? Como você não sabe? Então a pessoa não tem interesse de saber. Boa dica essa, já ficou na dica aí para todos. Já adorei. Eu acho que a questão da iminência, desculpa, Matheus, a questão da iminência tem a ver com conhecimento de negócio, né, cara? Saber por que eu estou fazendo aquilo, qual é o impacto lá na ponta com o cliente, né, se aquilo parar, financeiro, né? A gente falou no outro episódio isso, que eu acho que quando a gente repara que tecnologia resolve problemas, sabe? A gente tem que. Eu acho que a gente, talvez, que gosta muito de tecnologia, tem que entender que a gente usa isso para resolver problemas. Igual você falou, você tinha um trabalho, mas tem uma indústria por trás. Tem um conhecimento que você tem que ter para saber até como você colocar a melhor tecnologia nisso. Que hoje eu acho que isso faz todo diferencial para você. Quando vai no cliente, você sabe viagem nativa, vou combinar. Até porque eu acho que isso é, talvez essa mescla, né, que deve ter passado na sua cabeça. Aí dá para combinar essa tecnologia com essa para afetar esse problema que o cliente tem. Eu acho que tecnologia é muito abstrata, né, também. Eu gostei do exemplo da padaria do pãozinho, porque a gente acha que a gente entende dos domínios das coisas. Eu vou te contar uma história. O meu tio, ele tinha uma padaria. E aí um dia eu falei, pô, tio, vocês colocam o pão lá no fundo da padaria pra gente ter que entrar e comprar, mas você ganha dinheiro mesmo vendendo refrigerante, né? Que você paga 50 centavos e vende a R$5. Sim. Daí ele, não, a padaria se sustenta com o pão francês, é o pão francês que sustenta a padaria. Então acho que o seu exemplo me veio essa história, porque assim, se você trabalha no balcão da padaria, vai aprender a fazer o pão. Se o padeiro faltar, alguém tem que manter o pãozinho lá, senão a padaria não abre. Não é por causa da Coca-Cola, do pão de queijo, dos produtos lá, da balinha que vem. Legal. E aí eu aprendi, gente, qual é o pãozinho aí da sua padaria? Qual é o pãozinho? E aí eu aprendi, né, depois trabalhando com FRS, não sei o quê, aí você aprende, né, se alguém perguntar, porque eu sempre falo assim, cara, você sabe em 30 segundos falar o que essa empresa faz, com que ela ganha dinheiro e aonde que ela gasta dinheiro? Aí o cara, todo mundo te olha assim, né, cara, não tenho certeza. Porque, cara, a gente precisa saber disso, né, de que maneira que a gente está, aonde que a gente está gastando dinheiro, se a gente consegue explicar isso para alguém. Em 30 segundos. Isso é bacana. Grande pitch. É um grande pitch. Irado. Irado.
Ah, Matheus, eu sei que você quer soltar um irado. Pois é, mas você já falou, né? Já falou. Gama, eu de verdade acho que a gente vai fazer esse combinado. A gente vai soltar esses 2 episódios juntos, porque é uma aula. Porque eu acho que no outro episódio a gente fala muito sobre carreira, né? Uma história que eu acho que é irada. Inclusive, saber, porque eu acho que quem te conhece hoje não sabe tudo que já passou. Eu acho assim, pro lado humano, a gente tá aqui para conhecer pessoas, né? Eu acho que carreira também faz parte disso, né? Todas as decisões, todo o seu movimento para chegar até aqui. E eu acho que, até já ouvindo tua história no outro episódio, uma marca que é super interessante sua é a humildade. Você mantém a mesma pessoa desde que eu te conheci há anos, desde que eu te entrevistei e continua até aqui. Não vou mostrar a foto de novo do cabelo. Não, deixa pra alguém pra assistir o episódio. Eu vou republicar aquele, só pra você mostrar aquela foto. Isso, cara, tem eu chego lá, tô chegando lá. Zoa ele também. Então, Gama, assim, tô vendo que infelizmente tá chegando nosso horário aqui. Então é que eu te pedir. Agora, com esse mundo que a gente não sabe, talvez vai ter que gravar um episódio daqui a 6 meses de novo. Agora a gente não pode mais demorar pra lançar o episódio. Pois é, então inclusive, vou te falar, então o episódio vai ser rápido, já posso te garantir isso. O que você pode falar pra quem tá ouvindo a gente? Quem ficou até aqui, ouve você, gosta da tua história. E aí, como é que vai ser esse mundo, carreira, no mercado de TI? Putz, cara, essa é pergunta de 1 milhão, mas vamos lá. É complexo, cara, a gente não sabe, né? Assim, eu vou dizer uma coisa. Vamos dar uma dica até o final do ano só, até dezembro. Até o final, até dezembro, cara. Putz, cara, aprenda primeiro, programar em Python, não, brincadeira, mas, cara, eu acho que a gente precisa ser curioso, é a palavra-chave, né? Eu acho que até a gente brincava lá, eu e o Miyazaki, se o Miyazaki estiver assistindo, ele vai lembrar que a gente brincava muito. A gente fala, não, a gente não é inteligente, nós somos curiosos, né? Eu acho que as pessoas inteligentes são as curiosas. A gente tem que ser curioso, tem que se perguntar, se questionar e não achar... eu não posso, né? Aquela autossabotagem, acho que a gente já falou também em outro episódio, que é muito comum, né? Autossabotagem. Pô, quem sou eu, cara? Será que eu consigo conhecer coisas como o Alan conhece? Impossível, esse cara né? Pô, fora da curva e tal. Não, eu acho que a mensagem para todo mundo é, gente, tem conteúdo pra caramba na internet, não precisa fazer cursos mirabolantes. Eu acho que eu gosto de fazer curso depois que eu conheço alguma coisa, eu vou lá para tirar dúvida. Eu não gosto de fazer um curso para aprender do zero, nunca gostei. Eu sempre aí é uma questão minha, tá? É uma forma que eu aprendo. Né? Eu tenho que mexer, eu tenho que apanhar, bater cabeça, né? Desmontar e não saber montar, não sei o que. Aí eu vou lá e faço uma coisa. Porra, então agora eu já sei as perguntas que eu tenho que fazer. Então, assim, cara, procure fazer o melhor, né? Não ache que você não pode fazer aquilo, é possível, tem como fazer. A gente, outro dia também escutei, eu gosto, isso é uma coisa bem legal, toda vez que a gente estiver aprendendo uma coisa nova, a gente vai sentir o mais idiota do mundo. Né? Vocês concordam? E a gente tem a sensação, e muita gente desiste nesse momento, fala, cara, fui tentar fazer um negócio, puta, ridículo, porque eu não consegui nem fazer um Hello World. Cara, todo mundo aqui, esses 3 caras aqui passaram por isso, algum dia na vida ele fez um negócio ridículo. Semana passada. Não, semana passada, né? Hoje, né? Foi hoje de manhã, aliás. Cara, a gente fizemos coisas ridículas, que a gente sentiu muito idiota, falou, cara, esse negócio não é pra mim. Eu, quando comecei a mexer com computador, não tinha internet, YouTube, não sei o que, eu me sentia um imbecil tentando mexer naquela máquina. Cara, isso faz parte do aprendizado, tá, gente? Eu acho que essa é uma mensagem importante. Muita gente desiste, não, eu achei muito complicado. Outro dia falaram pra mim num curso que eu estava dando de Data Science, aí a pessoa, tinha umas moças, falou assim, mas gente, cara, eu sou ruim em lógica. Eu falei assim, você faz café, arroz? Faço. E você faz o quê? Você coloca o pó, depois você ferve a água, o que você faz? Eu falo, não, eu fervo a água, depois, então você tem lógica, pô. Você já fez alguma coisa sem lógica? Quando você tem que ir no supermercado, se você tem que ir lá pegar sua mãe, você faz o quê? Você vai até a casa da sua mãe, depois você volta, pega o carro e volta. Não, você vai pegar o carro, vai dirigir até lá e vai pegar sua mãe. Eu falei, então, a gente trabalha com lógica, né, cara, o tempo inteiro. As pessoas têm uma coisa assim de falar, não tem lógica. Então, assim, tô aqui misturando as coisas, mas, assim, recado para todo mundo, cara, a gente pode sim, a gente vai se sentir ridículo, idiota, pra gente tentar fazer a primeira vez aquela coisa, mas é insistência, é persistência e curiosidade. E o erro faz parte do aprendizado, gente. Sim, vamos errar, a gente está tentando, né? Exatamente, até porque é assim que a gente inova. Assim que a gente inova, né? Se a gente não vê nada novo, a gente não errar, porque a gente vai estar tentando algo novo. Então, eu realmente acredito muito nisso. Gama, sempre uma aula, muito obrigado, de verdade. Eu acho que semana que vem gravamos de novo. Tudo diferente. Generative AI, versão... Eu tava tentando lembrar a última vez que eu te encontrei, eu tentei te encontrar no TDC, só que você não tá a gente se encontrou no dia, você não tava lá no dia. Então, até já fazendo, eu vou coordenar a trilha de Generative AI no TDC agora, de setembro. Show de bola. Então, quando for o episódio, nós já vai ter fechado o Call for Paper, já vai ter a grade, mas espero te ver lá, espero que o pessoal aí da GFT submeta apresentações para as trilhas. E é legal. Isso, valorizar, se encontrar aí de novo. Sim, com
Com certeza, cara. E aí, relações pessoais, né? Por favor, né? Vamos tomar cachaça, falar besteira, comer. Quem quer saber lá do caso da caipirinha de cereja lá do Gama também vê o outro episódio. Era de cereja, sei lá. Eu não nem lembro, cara. Não, deixa, depois um dia a gente fala. Aquela caipirosca de pêssego, uma coisa bem exótica. Vocês vão descobrir. Desconecta, né? Desconecta e faz esse link humano. Gama, muito obrigado. Ótima noite aí. Obrigado por novamente compartilhar seu conhecimento, ensinar tanta gente, tá junto com a gente nessa, tá? Obrigado, cara. E parabéns pelo trabalho de vocês aí, cara. Valeu, gente. Valeu, gente. E lá, até a próxima, hein? Valeu. Segunda, 11h33. Tchau. Valeu.